Esse é um resumo da análise do debate de ontem para você entender como Lula dominou e venceu o debate e tirou muito mais proveito que o Bolsonaro. Primeira forma de ver o debate é como um produto para o povo, um produto para ganhar votos. O debate não deve ser visto como uma luta de MMA em que um candidato tem que bater no outro ou responder o que o outro perguntou. O debate deve ser visto como um entretenimento político que vai convencer os indecisos a votarem. Isso porque quem vota no Bolsonaro, quem vota no Lula, mas quem está assistindo o debate ainda não decidiu em quem vai votar. Esse sim é o cara que você tem que pensar nele na hora de fazer o debate. Então, o Lula ditou os temas do debate, como por exemplo, no primeiro bloco, o Lula fez questão de conduzir o bloco inteiro em cima do tema Covid-19. O Bolsonaro ficou ali tentando responder, tentando dar desculpas, mas o Lula conseguiu levar de uma forma muito clara para a população brasileira que o Bolsonaro pode ter cometido vários crimes durante a condução da pandemia, dentre eles aquele que é o mais cabuloso, querer esperar o momento para ganhar $1 por dose de vacina. O Lula mostrou também que durante o tempo que ele foi presidente, ele conduziu ali uma pandemia de uma forma completamente diferente e vacinou todo mundo. Essa questão de usar o tema pandemia da Covid-19 no primeiro bloco fez com que todos concordassem que o Lula venceu o primeiro bloco de uma forma indiscutível. Mas aí entram os demais blocos. Enquanto o Bolsonaro insistiu em temas que já são conhecidos pela sociedade brasileira, o Lula fez questão de trazer elementos que a própria imprensa nunca deu a oportunidade para o Lula, falar com a população. Qual que é a diferença? Olha, quando o Bolsonaro chega e fala em coisas como aborto, fechar igrejas ou qualquer coisa relacionada à igreja e bons costumes, ele está repetindo a sua campanha que já tem 6 anos, a mesma coisa que ele está falando desde lá de trás. Nenhum indeciso vai mudar de ideia por causa da mesma ladainha que está sendo falada há muito tempo. Em contrapartida, como Lula foi silenciado pela imprensa durante todo esse tempo, e quando Lula fala do crescimento econômico, da geração de emprego, de tudo aquilo que ele fez e pretende fazer, o Lula está fazendo propostas em cima de realizações para pessoas que ainda não decidiram os votos por causa de temas como aborto, temas como fechar igrejas. Nesse ponto, o Lula traz informações novas, que é exatamente o que os indecisos procuram, enquanto o Bolsonaro continua insistindo na mesma coisa. É muito importante que as pessoas entendam que lá em 2018 existiam medos na cabeça da população e o Bolsonaro soube utilizar muito bem esses medos. Ele soube falar sobre o comunismo, ele soube falar sobre um PT que poderia transformar o Brasil numa Venezuela. O Bolsonaro continua fazendo a campanha agora em 2022 como se ele estivesse conversando com a mesma população, com os mesmos medos de 2018. Então, esses medos não funcionam mais. Se esses medos funcionassem, o Bolsonaro tinha vencido no primeiro turno. No entanto, o Lula venceu com 6 milhões a mais de votos. E o Lula agora sim está tendo a oportunidade de trazer apoios e propostas. E a pergunta básica: qual foi a proposta que o Bolsonaro trouxe neste debate? Nenhuma. Somente críticas ao Lula. Já o Lula falou sobre crescimento real do salário mínimo, o Lula falou sobre geração de renda e até mesmo nos elementos em que algumas pessoas concordavam que o Bolsonaro tinha feito, como, por exemplo, transposição do São Francisco. Pelo menos a população mais jovem talvez não entenda que isso é um projeto antigo do ex-presidente Lula. O Lula teve essa oportunidade de falar que o Bolsonaro fez só aquele tiquinho. E aí vem uma parte muito importante que acabou preocupando algumas pessoas. O Lula perdeu um pouquinho a coordenação do tempo ali no último bloco e deixou o Bolsonaro falar muito tempo sozinho. Mas ele só falou bobagem. Se o Bolsonaro tivesse aproveitado essa falta de coordenação do tempo do Lula e tivesse trago propostas, mas não, o Bolsonaro insistiu na mesma coisa que ele fala há 6 anos. E eu posso dizer para vocês que dificilmente piada repetida por 6 anos teria graça nesse momento da eleição. Ou seja, o Bolsonaro não consegue convencer
Nenhum indeciso, ninguém que votou em branco, ninguém que votou nulo e ninguém que deixou de votar no primeiro turno a votar nele se ele está simplesmente repetindo aquilo que ele fala há 6 anos. Em contrapartida, o Lula trouxe coisas novas que podem, sem dúvidas, modificar a cabeça de quem não votou ou quem votou em algum outro candidato. Então, o Lula não apenas venceu o debate dentro do ringue do debate, como cumpriu o principal objetivo de um debate político, que é ganhar mais votos. Siga o Leonardo Estopa nas redes sociais, acompanhe as análises e até mais.